Olá, estamos de volta para gravar o nosso vídeo de número 69. Agora nós vamos começar a ter descrições maiores, né? Muita coisa acontecendo num dia só. Às vezes vamos ter um vídeo mais compridinho ou um mesmo dia será dividido em mais de um vídeo. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. É, Lendo hoje o que o Schiller escreveu a partir de Berlim, dia 17 de maio de 1940. Que dia, que notícias! Às 15 horas, o alto comando deu à publicidade o seu comunicado diário. Eu não teria dado crédito ao que afirma se o exército alemão não nos tivesse confirmado sempre, desde o primeiro dia de guerra contra a Polônia, todas as notícias fornecidas sobre os seus êxitos. Muitas vezes as suas informações pareceram incríveis, mas no fim, sempre se mostraram corretas. Hoje, o alto comando anuncia que os alemães romperam as linhas de defesa belgas do Dille ao sul do Havre, ocupando a frente nordeste da fortaleza de Namur. E, o que é muito mais importante, afirma que as forças alemãs atravessaram a linha Maginot ao longo de uma frente de 100 quilômetros, que se estende desde Maubeuge até Carignan, a sudeste de Sedan. Isso é terrível para os aliados. Da mesma forma que começa também a parecer que o auxílio, especialmente em aviões de que eles têm tanta necessidade, uma vez que os alemães estão vencendo a guerra, sobretudo com o emprego de uma aviação superior, que Roosevelt prometeu aos aliados ainda ontem, chegará demasiadamente tarde. Eu dei uma interrompida aqui para mexer um pouco na minha posição. Estou do lado de fora de casa e não sei se a luz está boa, mas espero que o áudio esteja. O que interessa aqui é o áudio, né? Bom, vamos continuar. Aqui, dia 17 de maio. Ele vinha falando que começa a parecer que o auxílio que Roosevelt, o presidente americano, né, prometeu aos aliados, chegaria demasiadamente tarde. A menos que os alemães sejam contidos imediatamente e parem com a sua ofensiva. Mas, e a própria BBC admitiu esta noite, é exatamente isto que ainda não aconteceu. A emissora inglesa refere-se à luta que se está travando em Hekal, a meio caminho entre Reims e Sedan. Até então, não tínhamos a menor ideia de que os alemães pudessem ter avançado tanto. À noite, na Rundfunk, notei que os militares se referiam pela primeira vez à debacle francesa, ao fiasco francês. Entrei no ar logo depois que pude traduzir o comunicado oficial, exatamente às 15h30, transmitindo ainda um noticiário extra dos acontecimentos do dia. Depois voltei à embaixada, onde encontrei todo mundo estupefato pelos acontecimentos. Alguns se mostraram um pouco mais animados ao ler o editorial do Deutsche Allgemeine Zeitung, que declarava ainda não ter sido alcançada a grande vitória e que os alemães tinham uma dura jornada diante de si. Mas, diabo, a presente ofensiva dura apenas 8 dias. E se os alemães já arrasaram a Holanda e a metade da Bélgica e estão agora a meio caminho entre a fronteira francesa e Reims? Continuo apreensivo sobre Tess. Telefonei-lhe esta tarde, pedindo-lhe que partisse para a Espanha via França hoje mesmo, levando a nossa filhinha. Agora à noite espero que não o tenha feito, principalmente porque os franceses estão obrigando os refugiados a seguirem para o norte, para Paris, a fim de partirem dali para Bordeaux. Depois das notícias de hoje, Paris não é lugar onde a gente se deva meter. Os alemães podem chegar lá antes dela. Estou contrariado porque não pude falar-lhe novamente pelo telefone esta noite, o que me faz pensar que ela já tenha partido para a França.
Acho que a melhor coisa que ela tem a fazer é procurar refúgio numa aldeia das montanhas suíças. Talvez Hitler não queira bombardear essas aldeolas. O dia hoje foi quente e ensolarado. Mesmo assim, era impossível depreender pelas fisionomias apáticas, quase preguiçosas, dos alemães que tomavam um pouco de sol no Tiergarten, que estava sendo travada uma batalha decisiva. Talvez mesmo a batalha decisiva da guerra. Desde o início da nova ofensiva não tivemos um único alarme antiaéreo em Berlim. Embora ouçamos dizer que as cidades do Ruhr e da Renânia estão sendo atacadas durante a noite. Mais tarde, às últimas horas da noite, o alto comando anunciou que as tropas alemãs entraram em Bruxelas ao cair da tarde. Durante o dia, essas tropas conseguiram atravessar as linhas aliadas ao norte e ao sul de Louvain. As coisas parecem andar depressa demais. Em 1914, os alemães gastaram 16 dias para chegar a Bruxelas. Desta vez, 8 dias bastaram. Ele faz bastante referências à Guerra de 14, né? Porque a gente tem aqui agora uns 8 meses de Segunda Guerra, durante o inverno ficou tudo parado, então são poucas as batalhas que se travaram até agora, e a referência que eles tinham até então era a Primeira Guerra, que aqui ele chamava de Grande Guerra, era a única com este nome até então, né? E sempre se surpreendendo muito com os avanços dessa oportunidade agora, porque a, a Alemanha entrou com novidades, né, como a aviação, por exemplo, e a linha imaginou que era a fortificação que a França tinha feito para se proteger depois da Segunda Guerra, depois da Primeira Guerra, não serviu de nada. Continuando aqui, pessoal. Amanhã devo partir para a frente. Berlim, 18 de maio de 1940. Amanhã devo partir para a frente, até que enfim terei oportunidade, talvez, de verificar como esse colossal exército alemão vem conseguindo atravessar a Bélgica, a Holanda e agora o norte da França com tanta rapidez. Hesitei algum tempo antes de decidir-me a empreender essa viagem, temendo que a decisão da guerra possa ser conseguida na França durante a minha ausência, em cujo caso o centro vital de informações seria Berlim e eu perderia a ocasião. Além disso, já nos ofereceram tantas viagens desapontadoras desde o início da guerra, em setembro do ano passado, que é bem possível que não possamos observar alguma coisa realmente interessante. Finalmente resolvi aproveitar a oportunidade. Devemos partir amanhã às 10 horas, seguindo diretamente para Aachen, de automóvel. Somos 9 ao todo, 4 americanos, 3 italianos, 1 espanhol e 1 japonês. Antuérpia caiu hoje. E enquanto os exércitos alemães estão empurrando as forças aliadas que operam na Bélgica em direção ao mar, o exército do sul, que rompeu a Maginot entre Maubeuge e Sedan, está avançando rapidamente sobre Paris. Um artigo publicado esta noite pelo Börsen-Zeitung, jornal sempre bem informado sobre assuntos militares, dá a entender que as forças alemãs que convergem atualmente sobre Paris, vindas do Nordeste, talvez não tentem a captura imediata da capital, como em 1914, preferindo mudar o rumo para noroeste, em direção aos portos do Canal da Mancha, num esforço que visa a separar a França da Inglaterra. Uma segunda força, conforme insinua o jornal, possivelmente atacará na direção oposta, procurando tomar a Maginot na zona oriental, avançando pela sua retaguarda. As notícias fornecidas pelos alemães admitem que os aliados estão resistindo tenazmente na Bélgica e na França, mas acrescentam que eles levam grande desvantagem ante a qualidade do material alemão, especialmente no que diz respeito a tanques e aviões. Nestes próximos dias, talvez eu possa observá-los
pessoalmente. Aachen, Hotel Internacional, 19 de maio, meia-noite. O fato mais importante que se pode constatar neste distrito do Ruhr, o coração industrial da Alemanha, que os aviões aliados deviam ter posto fora de combate em poucos dias, e podiam fazê-lo, segundo acreditamos, é que, pelo menos, tanto quanto pude verificar, os bombardeios noturnos efetuados pelos ingleses têm ocasionado apenas estragos insignificantes. Eu supunha que os ataques noturnos desfechados contra a área ocidental da Alemanha, cujos efeitos mortais a BBC vem proclamando desde o início da grande ofensiva, tinham afetado consideravelmente o moral da população. No entanto, durante toda a tarde, percorrendo de automóvel a zona do Ruhr, tivemos oportunidade de ver a gente do povo, principalmente as mulheres, reunida à entrada das pontes, aclamando entusiasticamente os contingentes de tropas que passavam em direção à Bélgica e à Holanda. Passamos de automóvel através da maioria dos centros industriais do Ruhr, que acreditávamos terem sido violentamente bombardeados pelos aliados nestas últimas noites. É claro que não nos foi possível visitar todas as fábricas, pontes e entroncamentos ferroviários dessa área, mas mesmo assim conseguimos apreciar vários deles. A verdade é que nada sofreram até agora. O grande sistema de linhas férreas e pontes existente em torno de Essen e Duisburg, sobre o qual a BBC anunciara que os pilotos britânicos tinham despejado toneladas de bombas, estava intacto. As pontes erguidas sobre o Reno, em Colônia, está escrito aqui Colômbia, mas eu imagino que seja Colônia, continuavam firmes, e em toda a extensão do Ruhr, as chaminés das fábricas deixavam sair os mesmos grossos rolos de fumaça dos dias normais. Poucas horas antes da nossa chegada, os ingleses tinham bombardeado a parte oriental de Hanover. Os habitantes locais nos disseram que 20 civis, todos reunidos numa única casa, tinham sido mortos. A 25 quilômetros da cidade, em direção ao oriente, vimos um grande aparelho de bombardeio Handley Page destroçado em um campo a apenas 200 metros da Autobahn. Os gendarmes nos afirmaram que o aparelho fora abatido pelo fogo das baterias antiaéreas. Os 5 tripulantes conseguiram salvar-se nos seus paraquedas. 4 se tinham entregue ao burgomestre da aldeia próxima. O último continuava desaparecido, enquanto os camponeses e gendarmes efetuavam batidas pela vizinhança a fim de descobrir o seu paradeiro. Inspecionamos o avião. A torre das metralhadoras da retaguarda pareceu-nos pequena demais e sem nenhuma proteção. Os motores e a cabina do piloto estavam grandemente avariados e se tinham incendiado. Interessante, a cobertura de vidro da torre de ré não se quebrara com a queda. Mecânicos da Força Aérea Alemã estavam atarefados na remoção dos instrumentos e metais ainda aproveitáveis. É que os nazistas precisam de tudo o que podem encontrar. Centenas de camponeses estavam reunidos no local, apreciando os destroços do enorme avião. E nenhum deles parecia amedrontado. Perdemos-nos várias vezes durante o dia. Um chofer incrivelmente estúpido dirigia o carro que seguia à frente de nossa pequena comitiva de 4 automóveis. O chofer do nosso carro fez essa observação. Em tempo de paz, ele era chofer de táxi. Está sempre se perdendo e tomando o caminho mais longo. Assim, deixamos Colônia para trás. Colônia, tá vendo? Era um erro de gráfico aqui do livro. Assim, deixamos Colônia para trás, depois de já termos avistado as torres da catedral surgindo no meio dos campos verdejantes. E somente retornamos depois de estarmos a meio caminho de Frankfurt, com a noite caindo.
Por fim, quando nos dirigimos para Aachen, já era noite fechada. Uma noite de lua cheia. Foi realmente maravilhosa essa parte da viagem, percorrendo a estrada arborizada sob o luar. Ao longo de todo o percurso, colunas intermináveis de tropas, em caminhões e a pé, movimentando-se em direção às linhas de frente, cantando e em boa disposição de ânimo. Abre parênteses. Um exemplo da incrível atenção que o exército alemão presta aos detalhes. Durante cerca de 500 quilômetros da Autobahn, que vai de Berlim à Colônia, instrumentos agrícolas imprestáveis estavam dispostos a cada 200 metros, de forma a darem a impressão de peças antiaéreas, quando observados de qualquer atitude. Arados com os varais virados para cima, parecendo canhões, ancinhos, grades, carrinhos de mão, segadeiras, todos os instrumentos possíveis, já imprestáveis, tinham sido cuidadosamente arrumados, de forma a parecer outras tantas peças de flak. Flak é o nome dado pelos alemães aos canhões antiaéreos. Assim, qualquer piloto aliado que sobrevoasse a estrada teria a impressão de que seria um verdadeiro suicídio baixar demasiadamente o voo sobre uma zona tão bem defendida. Aliás, no mapa encontrado no avião britânico derrubado perto de Hanover, estavam marcados a tinta vermelha grandes concentrações de peças antiaéreas naquela área. Além disso, todos aqueles instrumentos agrícolas assim espalhados tinham, obviamente, o segundo objetivo de impedir a aterrissagem dos aviões aliados sobre a estrada. Postes telefônicos instalados no meio da estreita faixa de grama que separava os dois lados da estrada serviam igualmente bem a esse fim. Aqui ele fecha o parênteses que ele abriu para comentar o artifício, né, que os alemães utilizaram e que foi muito inteligente. Com exceção de alguns aparelhos alemães de bombardeio que levantaram voo das proximidades de Hanover, não descobrimos um único avião durante o dia, nem mesmo quando mais nos aproximamos da fronteira belga. Passamos pelo aeródromo de Colônia. Estava apinhado de aviões, e os seus hangares permaneciam intactos, todos cuidadosamente camuflados. Torna-se evidente que os ataques aéreos noturnos realizados pelos ingleses, além de não conseguirem colocar o Ruhr fora de forma, nem sequer chegaram a danificar os aeródromos alemães. Parece que os aliados continuam a fazer um estranho tipo de guerra. O quarto que ocupo aqui no Hotel Internacional está situado no último andar, ou melhor, no sótão. Um quarto pouco confortável, se os ingleses se lembrarem de aparecer por aqui durante a noite. Mas já escureceu há 2 horas, passa de 1 da madrugada e até agora eles não deram sinal de vida. Mais tarde, 3:30 da madrugada, os ingleses apareceram sobre Aachen às 2:50. Fui despertado pelo toar da artilharia antiaérea e pelo matraquear das metralhadoras colocadas nos telhados dos prédios fronteiros ao hotel. Os ingleses, a julgar pelo ruído dos seus motores e pela direção dos disparos feitos por uma peça situada na estação ferroviária a 100 metros da minha janela, procuravam atingir os pátios ferroviários da cidade. Não foi dado nenhum alarme antiaéreo. O primeiro aviso que tivemos do ataque foi nos dado pelo troar dos flaks. Desci ao hall do hotel para ver como se portavam as pessoas em tais ocasiões e observar a reação de cada uma. Algumas mulheres amedrontadas corriam desabaladamente pelas escadarias abaixo, metidas ainda nas suas camisolas de noite, o terror estampado na face. Vários homens, que suponho serem oficiais, também desceram. Mas nenhum do nosso grupo de 9 correspondentes abandonou a cama. Falsa coragem? Todavia, os oficiais não se mostravam absolutamente amedrontados. Apenas não quiseram correr um risco desnecessário. O raid durou 25 minutos, depois do que tudo voltou à calma. Estou caindo de sono.
e temos que nos levantar às 5 da manhã para prosseguir viagem. Ficamos por aqui neste vídeo. As coisas estão esquentando na França, na Bélgica, na Holanda, né? Nos vemos no próximo.